Quando nós falamos do país de Israel, principalmente nós que moramos aqui no Brasil, nós temos uma percepção diferente do que é um país. Porque nós moramos em um país que é um dos maiores em área territorial. Para você ter uma ideia, o Brasil é um país gigantesco. Há países que eles são do tamanho de estados do nosso país. E Israel é um deles. Para você ter uma ideia, o tamanho de Israel, ele é do tamanho de Sergipe, do estado de Sergipe. Agora eu acho até que ele é um pouco menor do que o estado de Sergipe ainda. Eu acho que acaba sendo até menor do que o estado do Sergipe. E exatamente Israel é um país pequeno. Para você ter uma ideia, a região da Judéia, a capital da Judéia, que é Jerusalém, ela dista de Cafarnaum, porque uma está numa extremidade de Israel e Cafarnaum está na outra extremidade de Israel. Esta distância percorrida é de 120 quilômetros. Quer dizer, em 1h30 de carro, 1h30 hoje de carro, você percorre da Judéia até a Galileia. Quer dizer, de um ponto ao outro de Israel. Você consegue, em 1h30, discorrer de um lado do país ao outro lado do país. Então Israel não é um país grande como o nosso, né? Por exemplo, a distância, só para você ter uma noção de distância, a distância daqui, não é, do Rio de Janeiro até São Paulo, mais de 350 quilômetros. O próprio Rio de Janeiro é grande em si mesmo. Quer ver, por exemplo, qual é a distância daqui até a praia de Cabo Frio, por exemplo? Quantos quilômetros? 600 quilômetros? 160 quilômetros. Quer dizer, é mais longe você sair daqui para Cabo Frio do que você percorrer o país de Israel. Quer dizer, 120 quilômetros contra 160 quilômetros. Então, para você ter uma ideia, que é um país pequeno. Só que naquele tempo, no tempo de Jesus, não havia carro para se locomover. As pessoas andavam a pé, ou se não, elas se locomoviam no lombo de um jumento. Era assim que era o meio de transporte naquela época. Agora veja um detalhe interessante, um percurso de 120 quilômetros, chegava a demorar até um dia e meio, para que ele fosse percorrido, se fosse a pé. Então você imagina quantas vezes Jesus ele não percorreu da Judéia para a Galileia a pé com seus discípulos. Quantas vezes Jesus não caminhou de um ponto ao outro de Israel pregando a palavra. E como Jesus era um descendente de Abraão, todo descendente de Abraão era obrigado a 3 vezes no ano se dirigir à capital de Jerusalém. Ele tinha que sair lá da Galileia e se dirigir a Jerusalém nas 3 festas obrigatórias. Havia a festa da Páscoa, havia a festa dos pães asmos, havia a festa da colheita, havia a festa do Pentecostes, várias festas. E festas que eram obrigatórias, que pelo menos 3 vezes ao ano, todo descendente de Abraão subisse para Jerusalém. Jesus havia ido para Jerusalém em uma dessas festas. E depois que a festa terminou, Jesus está regressando para a Galileia. Só que lá em Cafarnaum, na Galileia, tem um pai angustiado. Um pai que tem um cargo importante diante do governador da Galileia, diante do Império Romano. Um homem que tem posses, um homem que tem até
condições, só que nem tudo que ele tem, não pode pagar a cura do seu filho. E ele percebe que se o filho continuar febril, o filho vai morrer. E naquele momento aquele pai, ele olha para sua esposa e diz: fique aqui, cuide do nosso filho. Chama os criados e diz: cuidem da minha esposa, o que ela precisar e o meu filho precisar, resolvam, porque eu estou aqui deixando este problema para buscar a solução. Eu quero que você creia nisso. Você deixou o problema lá na tua casa, você deixou o problema lá no teu ambiente de trabalho, mas você não veio aqui à toa, você veio aqui buscar a solução, e a solução é Jesus Cristo, porque Ele é a solução para qualquer problema que você esteja enfrentando.